Bom dia, pessoal do segundo ano do ensino médio, do COC de Viradouro. Eu estou gravando esse vídeo que é referente à nossa prova de História na terça-feira, dia 28 de abril. Então, eu vou passar para vocês 9 tópicos para que vocês possam ir hoje, amanhã lá na apostila, localizar as respostas, grifar, né, mais ou menos desses 9 tópicos. E no dia da prova eu vou passar 4, tá? Dos 9, 4 dos 9. Para não ter que ficar procurando, você já sabe o que vai cair, né? Desses 9 tópicos, 4, porque não dá tempo de passar os 9, obviamente. Então, você deixa grifadinho, marcado os 9 e eu passo 4 no dia da prova, tá bom? Primeiro tópico que eu quero que vocês achem lá é o processo de independência do Brasil. Lembrando que é capítulo 16 e 17, né? Então, processo de independência do Brasil, que vai de 1808, chegada da família real, até a independência em 1822, tá? Então, as características, né? Lembra? Vinda da família real, por causa das invasões napoleônicas e tal, e aí toda a mudança que teve no Brasil até a volta da família real, mas ficou o príncipe regente, Dom Pedro, que vai acabar proclamando a independência. Pergunta número 1. Pergunta número 2. Primeiro reinado, de 1822 a 1831, período que o Dom Pedro I governa o Brasil aí, desde a proclamação da independência até a abdicação dele em 1831. Características do primeiro reinado, né? Acha lá as respostas, grifa. Se você for dizer, claro, você vai falar o período, né, que ele governou, que teve tais e tais acontecimentos mais importantes, tá certo? Terceira pergunta possível aí, também, ainda do capítulo 16, também Brasil. O período de regência, de 1831 a 1840. Então, aquele período que Dom Pedro I renuncia, vai para Portugal, guerrear com seu irmão Dom Miguel, né, por causa da sua filha Maria da Glória, a mais velha, e abdica em favor do Pedro de Alcântara, né, o seu filho que tinha só 5 anos, então ele não vai poder assumir, porque era muito jovem, então vai ter um período de regência, de 1831 a 1840 também, características, né, conservadores versus liberais, tal, principais nomes, acha isso lá bonitinho. Dessas 3 questões, provavelmente eu vou colocar 2, tá? 2 de Brasil aí. Então, vamos lembrar, processo de independência político, primeiro reinado e regência. Do capítulo 16 devem ter 2 questões dessas 3, tá bom? Agora vamos para o capítulo 17, que eu vou dar mais tópicos aí. Vou chamar de 4, tá? Que seria a questão 4. Novas doutrinas do século XIX. Então você vai encontrar lá socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo e doutrina social da igreja. Então, se eu perguntar quais foram as novas doutrinas, escreva sobre elas, você vai falar um pouquinho dessas 4, tá certo? Repetindo, socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo, doutrina social da igreja. A quinta questão possível, as revoluções de 1830 e 1848, tá? As 2 revoluções aí importantes, seria a quinta questão. A sexta questão, unificação da Alemanha, quando aconteceu, quem liderou, características. A sétima questão, unificação italiana, né, na Itália, também todas as características. E a oitava, deixa eu ver. Isso, a oitava questão, né? Quinta, sexta, sétima, oitava. É Estados Unidos, que é o fim, lá do capítulo 17, a sua expansão e a guerra de secessão. Tá? Então, a expansão territorial dos Estados Unidos, o Far West, né, a ida para o Oeste, e a guerra de secessão. Então, na verdade, são 8. Das 3 primeiras, eu devo colocar 2 de Brasil, capítulo 16, e 2 do capítulo 17. Vamos recuperar aí as 10 do capítulo 17. As novas doutrinas do século XIX, as revoluções de 1830 e 1848,
a unificação da Alemanha, a unificação da Itália e a expansão dos Estados Unidos e Guerra de Secessão. Dessas 5 questões, vou dar 2, tá? E das 3 primeiras, vou dar 2. Então você, dessa maneira, vai achar, não precisa escrever, né? Você vai deixar para escrever na hora lá. Você vai achar, grifar, põe uma chavinha lápis ali na sua apostila, põe, aqui tá 1, a 2, a 3, né? Ah, professor, vou fazer já meu resumo, para não me perder na hora. Tá bom também, né? Na hora eu vou dar 4 questões, 2 do capítulo 16, 2 do capítulo 17, é aula dupla, então você vai ter, né, uma aula para responder 2 questões e outra aula para responder mais 2 questões. Tudo bem? Um beijo para vocês, né? A gente se fala na terça-feira. Eu acho que tá bem claro, né? Essas dicas aí, com 1 hora de estudo, 1 hora e pouco aí, vocês conseguem localizar todas as questões. Quem for fazer resumo, claro, vai demorar um pouco mais, mas quem for só localizar, né, e deixar para construir a resposta na hora, aí em 1 hora de estudo mais ou menos dá conta, tá bom? Beijo até terça para todos aí.